Eu vou passar agora. E temos também a colaboração do professor Hélio Lemes Costa Júnior, que é graduado em administração e também em tecnologia de processamento de dados, o que seria hoje sistemas de informação, né, Hélio? É doutor em engenharia de produção pela UFSCar, e além de ser um professor pesquisador da Unifal MG, da Federal de Alfenas, ele também é escritor e um palestrante bastante requisitado para falar das áreas de inovação e de futuro. O Hélio é chefe do Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes, e tem feito muitas participações, fazendo uma análise crítica do momento proporcionado para reflexão com a pandemia e pensando no pós-pandemia. Para o professor Hélio, para que o professor Hélio fale um pouco sobre o futuro das profissões, o teletrabalho e o contexto nosso atual ligado ao futuro, e em seguida eu passo, então, as contribuições e questões que foram colocadas no chat, passo para cada um, para que cada um possa fazer as suas considerações, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, Jaqueline. Professor Hélio. Obrigada. Bom dia, vocês me ouvem? Estamos ouvindo, Hélio. Ótimo. Primeiro, obrigado. Se você quiser falar um pouquinho mais próximo ao microfone, está um pouco baixo. Tá, joia. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, parabéns à UFLA pela realização do evento, e a gente já tem aí uma relação extensa, né, de troca de ideias, experiências, UFLA, Unifal. É um prazer estar aqui junto com outros colegas, né, a Jaqueline, a Paula. Cumprimento a todos, cumprimento ao reitor. Nós estamos, né, obviamente, envolvidos num momento de transformação digital, bastante complexo, muito complexo para falar em 20 minutos, então, para poder falar sobre transformação digital em 20 minutos, eu escolhi a ajuda de alguns autores. Então, vamos lá, estou compartilhando aqui a minha tela. Vamos lá. Minha tela já está visível aí? Já está visível. Então tá bom. Bom, eu comecei, vamos pedir ajuda de quem já está falando há mais tempo sobre esse período conturbado aí de mudanças. Eu fui buscar lá na ficção científica, lá um dos mestres, né, da ficção, Isaac Asimov, num livro de 75, onde ele traz a ideia do homem bicentenário, que também virou um filme, que é um filme bastante sensível, muito interessante, e eu acho legal, assim, eu vou dar 3 sugestões de leitura, porque, lógico, em 20 minutos não seria suficiente para a gente aprender em si muita coisa, mas depois, com a leitura desses livros, dá para vocês entenderem, quem, né, tiver ainda curioso, dá para entender bastante sobre o que eu vou falar aqui, né, e sobre o propósito, né, desse evento e de toda essa história de transformação que nós estamos passando. O Asimov, nesse livro, ele fala, né, de um robô, a história de um robô, né, que, no final das contas, depois de 200 anos, ele quer se transformar em homem, ele quer ser gente, e não vou contar o final do filme, não vou dar spoiler, mas durante todo o filme há toda uma discussão sobre o que diferencia, né, humanos, e aí a gente está falando sobre o futuro do trabalho, e muitas vezes a gente pensa no robô, e o próprio termo robota, né, ele é um termo relacionado à escravidão, ao trabalho forçado, e a gente usa o termo robô, principalmente associado a coisas repetitivas e nada que envolva muita criatividade ou arte. E a história do filme é a história de um robô que desenvolve habilidades, inclusive artísticas. Ele é um artesão, ele escreve um livro, ele se interessa por história, ele desenvolve características que são exclusivamente, pelo menos, humanas, né? E no filme trata também de coisas interessantes sobre a questão da centralização e descentralização. Por exemplo, a empresa que fabricou os robôs, né, ele e outros robôs, ela tem a ideia que seria muito melhor se ela tivesse um cérebro só e desse cérebro controlasse todos os robôs, ao invés de você dar a liberdade de escolha para cada um dos robôs decidir e ser autogerido, que seria muito mais fácil gerir todos através de um cérebro central. E, logicamente, isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. E aí passo para um segundo livro, uma segunda sugestão, que também fala de atitude, né? Esse primeiro, uma transformação do robô, é também uma transformação de atitude. Nesse segundo livro,
que eu indico, chamado Future Perfect, do Steven Johnson. Adoro muitos os livros do Steven Johnson. Esse é um dos livros que eu gosto dele, onde ele fala sobre também uma questão de organização por pares, uma ideia de que você pode ter bons resultados num modelo diferente do modelo tradicional de organizações. É um livro de 2012, então, ou seja, tem muita coisa de lá para cá. Provou que essa organização em pares, eles chamam de peer organization, provou que isso funciona, mas isso começou muito lá atrás, né? A própria internet, que tem aí 40 anos, quase 50 anos de idade, ela começou, e é um sucesso, a web, a internet, de uma forma muito não planejada, e onde tem baixa hierarquia, onde as coisas são descentralizadas, e por isso mesmo ela sobrevive, e ela foi sendo criada sem nenhum planejamento central, e aí a gente vê a internet, a Wikipedia e vários formatos de wiki, programas de crowdfunding, crowdsourcing, Kickstarter, aqui no Brasil tem vários programas como esse. Para quem é da área de programação, de computação, GitHub, que é você desenvolver software colaborativamente. Então, no livro Future Perfect, ele fala muito sobre a conexão, e a gente só consegue um modelo como esse descentralizado se você tiver muita conexão, muita diversidade. Os pares não precisam ser exatamente iguais, né? E aí a gente tem isso muito acontecendo nesses exemplos que eu dei, na própria internet. A gente tem várias entidades de natureza e portes diferentes que trabalham muito bem entre elas, nem sempre perfeitamente, mas muito bem entre elas, tanto que o resultado está aí, um sucesso, trazendo uma série de benefícios para a sociedade, e trata também de hierarquia, nesse caso, especificamente da não hierarquia, ou de uma hierarquia muito mais horizontal, mais achatada, do que a hierarquia tradicional. Então, o livro trata o tempo todo de agilidade, flexibilidade, os benefícios que esse modelo de peer organization pode trazer, e também fala sobre a nossa atitude em relação a isso, porque a gente tem que aceitar essa mudança de pensamento diante de um pensamento hegemônico de organização vertical, de hierarquia forte e de controle. E aí um terceiro e última sugestão é um livro chamado Life 3.0, ou Vida 3.0. Eu não acho que não existe uma versão em português, essa capa é da versão em espanhol, que é um livro de 2018, de um autor que é professor do MIT, o Max Tegmark, e ele tem uma história, é uma história de ficção muito interessante, porque ele fala de cenários futuros, onde uma inteligência artificial muito desenvolvida, ela vai trazer uma mudança na sociedade muito grande, e ele gera cenários, alguns muito otimistas, outros pessimistas, no final ele não chega a uma conclusão, mas é cenário de abundância, onde você tem uma tecnologia tão avançada que traz tanto benefício para a sociedade que as pessoas podem escolher o que elas vão fazer, porque elas vão ser mantidas e sustentadas pelos benefícios que esse desenvolvimento tecnológico trouxe para a sociedade. Já um outro cenário em que você tem a falta de opções para as pessoas, porque todas as funções que elas fazem vão ser substituídas por máquinas de inteligência artificial. Isso está acontecendo hoje, seria um cenário de escassez. E aí a capacidade nossa que a gente tem que desenvolver é de entender, aceitar, conviver com essas mudanças, né, e logicamente, mas principalmente entender e mudar a nossa atitude em relação a ela. Parte disso já está acontecendo, a própria professora Jaqueline falou, né, da importância dos hubs. Aqui em Varginha criamos também um hub, o AgVenture Hub, que é para juntar, né, e trazer entidades que poderiam ser díspares ou distantes entre elas, aproximar para gerar essa empatia, esse conhecimento mútuo entre essas entidades, e a partir disso a gente ter realmente um relacionamento mais horizontal. E também a questão da professora Paula falando, né, sobre os cursos interdisciplinares mais flexíveis, mais ágeis, como a gente tem aqui na Unifal. Também trabalhamos, né, com bacharelado, aqui em Varginha, no campus de Varginha, com bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia, onde também a gente aplica, né, esse modelo que foi com muito sucesso aplicado pelo UFABC. Então, vamos lá, vamos falar um pouco rapidamente sobre o futuro das profissões e o que está acontecendo, né, no mundo nesse momento. A gente está vendo uma revolução acontecer. Essa revolução, algumas pessoas falam assim, isso não é bem uma revolução como foi a primeira revolução industrial, ou a segunda, ou a terceira, é só uma evolução. Na verdade, a gente pode medir se é uma revolução ou não, medindo através dos impactos dessa transformação. E os impactos dessa revolução, o que caracteriza uma revolução, é que ela é muito veloz, ela é muito abrangente e ela é muito profunda.
veloz, como a gente está vendo, né, coisas que em pouco tempo, eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos dessa velocidade, em pouco tempo transforma a nossa rotina. Ela é abrangente porque ela afeta transversalmente todos os setores da economia, todos os setores da atividade produtiva, da atividade econômica, e ela é profunda, porque ela exclui e inclui novos modelos, ela cria e destrói oportunidades, né? E ela é implacável nessa transformação, por isso mesmo, por essas três critérios, a gente pode dizer que nós estamos efetivamente vivendo uma revolução, e toda revolução gera impactos, e esses impactos eles vão mudar nossa vida pessoal e profissional. Então, para falar sobre o futuro do trabalho, vamos falar sobre o que, principalmente, qual a principal característica, né, que a gente pode dizer, e agora mesmo a gente falou sobre a questão da conexão, que o Steven Johnson fala muito sobre isso, no seu livro Future Perfect, mas o que acontece, principalmente visível nessa transformação? A questão da conectividade. O que é conexão? E aí tem uma discussão, as pessoas pensam de maneira simplista que conectividade é você ter um smartphone de última geração e você está obrigatoriamente conectado com tudo que tem de interessante, tudo que tem de bom, mas na verdade há uma discussão, e aí essa discussão eu fiz a partir de um texto que eu li de uma futurista chamada Amy Webb, em 2018, ela disse que 2018 seria o começo do fim dos smartphones. E aí eu fiz uma palestra, um TED, que eu chamei de A Vida Após o Smartphone. Então, sugiro que vocês assistam, não assista agora, permaneça aqui, mas sugiro que vocês assistam, só entrar no Google, procurar lá TEDx, A Vida Após o Smartphone, você vai achar essa palestra TED, onde eu falo sobre isso, essa hiperconectividade e os reflexos que ela traz, e o que muda nisso tudo, né? A hiperconectividade, ela propicia que a gente tenha uma onisciência, quase onisciência, porque a gente poder ter acesso à informação, ou seja, a gente fica mais capaz de ter acesso à informação, não quer dizer que a gente vai ter toda essa informação, mas a gente pode saber de muito mais coisas e a inteligência artificial vai selecionar aquilo que é importante para a gente saber ou não, ou seja, pelo menos é isso que a gente espera. A internet das coisas, ela nos dá onipresença, porque você tem dispositivos tecnológicos espalhados por aí, sensores, atuadores, câmeras, microfones, que te dão a presença virtual em vários locais diferentes. Nós estamos fazendo isso aqui agora, através de câmeras conectadas a computadores e à internet. Nós estamos realizando uma atividade com pessoas dispersas geograficamente dentro do país, tanto os que estão assistindo quanto os que estão participando, e a biotecnologia, que é uma complementariedade que a gente não percebe ainda, ou não percebia ainda, a gente vai começar a perceber cada vez maior esse meio que transhumanismo, quando a tecnologia começa a transformar a nossa vida fisicamente e tecnologicamente, e aí tem até no livro Vida 3.0, ele fala sobre a vida 1.0, que seria, né, uma vida celular lá de seres vivos que não se transformavam, uma vida 2.0, quer dizer, se transformavam, lógico que se transformavam em várias gerações. Na vida 2.0, que somos nós humanos que conseguimos mudar o nosso software durante uma geração, mas ele fala sobre essa vida 3.0, que é uma transformação que inclui a biotecnologia, que é a gente mudar o nosso software durante a nossa existência, a existência de uma geração, e inclusive mudar o nosso hardware, mudar a nossa capacidade física. E isso vai afetar, logicamente, as opções, as oportunidades de trabalho, as áreas econômicas, né, que vão se desenvolver a partir disso. E, finalmente, né, a gente, com todo esse desenvolvimento tecnológico, chega a uma previsão do Marshall McLuhan, lá dos anos 60, do mundo da aldeia global. A gente aproximar através da informação e das conexões, e isso, logicamente, vai mudar o modo como você consome, como você aprende, como você se diverte, e, obviamente, o modo como você trabalha também. Bom, e aí, só um exemplo para a gente ver na nossa vida, no nosso cotidiano, aqui, a vida antes da internet. Vocês devem se lembrar disso. Nessa época em que a gente usava listas telefônicas, a gente sabia de cabeça mais ou menos os 40 números de telefone, a gente guardava isso na memória. Agora, você tem um aparelho super sofisticado na sua mão, a sua memória guarda 2, 3, eu sei 2 telefones, o meu e da minha mulher. Então, a gente não tem mais essa necessidade e isso gera uma transformação no nosso comportamento, porque a gente se sente auxiliado constantemente por uma ferramenta de comunicação e de conexão, e aí a gente não precisa fazer um esforço para poder fazer coisas que eu deixo a tecnologia fazer para mim. Isso afeta, obviamente, também
o meu trabalho. E aí a gente começa a perceber isso não só no smartphone, mas, por exemplo, em 2010, que foi lançado o WhatsApp, nós temos só 10 anos de WhatsApp, e hoje a quantidade de trabalhos, empregos, de transformação que aconteceu no modo das pessoas se comunicarem, trabalharem, a partir quanto tempo a gente passa no WhatsApp fazendo atividades profissionais e que nós simplesmente não fazíamos, não existia isso há 10 anos atrás. 2012 foi lançado, até o Uber até anterior, mas o app do 99 ele é mais presente aqui na nossa região, então eu trouxe esse exemplo, tem só 8 anos e hoje já tem, por exemplo, empresas que substituíram sua frota de automóveis próprios por serviços, né, baseados em aplicativo, e isso transformou o nosso jeito de pensar na mobilidade. E 2016, stories do Instagram entram como hoje uma forma de comércio eletrônico, tem um monte de gente, e aí mostra também esse achatamento da hierarquia, onde você tem grandes empresas vendendo através dos stories do Instagram, e isso tem só 4 anos, né, que a gente usa isso, mas também tem uma série de pessoas físicas, de CPFs, que geraram oportunidades de negócio, fazendo vendas pelo Instagram e pelos stories, e isso é algo que vai mudar, logicamente, não vai permanecer assim. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas muito recentes, 4 anos atrás. Então, você ousaria dizer, por exemplo, o que vai surgir em 2022 e que vai mudar novamente esse nosso jeito de trabalhar? E 2025, o que vai surgir? Qual vai ser a novidade daqui a 5 anos? Em 2030. Quanto mais longe, mais difícil a gente imaginar esse futuro. 2030 não é tão longe, são só 10 anos. A UFLA está fazendo aí o seu planejamento para os próximos 10 anos. Mas será que é possível a gente antecipar exatamente? E aí vem algumas necessidades que a gente pode entender como oportunidades e que pode pensar sobre elas para pensar no futuro do trabalho. Educação, como é que ela pode se transformar? O que vai ser a nova educação? Como você queria que ela fosse? Pensar sobre isso, o entretenimento, o que falta para ele ser perfeito, para ele ser legal, como é que ele poderia ser mais divertido? Os negócios e o trabalho, como seria o trabalho ideal? O que não me deixa feliz, né, com o trabalho, com os negócios, a maneira que eu faço compras hoje, o que pode mudar? Pensar sobre isso já é uma maneira da gente se preparar para o futuro, porque provavelmente aquelas coisas que nos incomodam hoje, elas vão mudar ao longo do tempo, com grande facilidade e flexibilidade que nós temos hoje, principalmente por causa do suporte da tecnologia. E é isso a gente vê através de uma mudança simples, humanos e robôs. Por exemplo, numa comparação lá do começo da robótica, onde você tinha funções repetitivas que eram bem típicas, né? O que é típico do humano, o que é típico do robô? Lá, no começo, as funções repetitivas eram típicas dos robôs e elas substituíram as funções repetitivas que os homens faziam. A partir disso, no próximo passo, o robô saiu do chão da fábrica e começou a ir para os escritórios. E quando eu digo robô, não é só o robô físico, máquina, mas o robô software. Ele começou a substituir as funções analíticas das pessoas. Sistemas capazes de fazer previsões e interpretações foram sendo colocados no computador e tirando essas responsabilidades das pessoas. Num passo seguinte, simulação de humanos. Hoje, não só no serviço interno, mas no atendimento às pessoas, atendimento de vários tipos, você tem chatbots, você tem assistentes pessoais, né, que conversam com as pessoas e que tentam resolver problemas que antes tinham que obrigatoriamente ser feitos por humanos, até um momento da singularidade tecnológica, que é a nossa incapacidade futura de distinguir o que é humano do que é tecnológico. A gente vê isso em vários exemplos. Quando você entra num avião de alta tecnologia, você não sabe se é o piloto que está dirigindo ou se é um software de piloto automático. Vocês viram recentemente, a SpaceX fez o acoplamento, né, a nave espacial SpaceX, ela acoplou a Estação Internacional através de software, sem a necessidade de um astronauta pilotar a máquina, ou seja, os robôs estão melhores pilotos, do que os astronautas. Esse termo, o singularidade tecnológica, foi popularizado pelo Raymond Kurzweil, que é um futurista que já fala sobre isso há muito tempo, e ele espera que em 2029 nós tenhamos esse momento da singularidade, que será impossível distinguir o que é humano do que é tecnológico. E aí eu fiz um TED também sobre esse assunto, bastante interessante. Esse TED é de 2014, mas ele já fala sobre algumas coisas que aconteceram, e também é só dar um Google lá, TEDx Singularidade Tecnológica, você vai achar esse TED onde eu trato desse assunto. Bom, os recursos que a gente percebe, né, que a tecnologia já estão mudando a nossa maneira de pensar, e isso vai mudar o nosso jeito de trabalhar, são
As pessoas hoje preferem, se você tem a opção de fazer algo presencial ou pela web, ela prefere fazer pela web. Se você tem a opção de fazer pela web ou por um dispositivo móvel, elas preferem fazer pelo dispositivo móvel. E o que está acontecendo agora, é uma transição mais recente, é que as pessoas preferem fazer as coisas por voz. A gente vai começar a conversar muito mais com a tecnologia, isso vai facilitar a nossa comunicação e ela vai ficar mais pervasiva, trazendo mais facilidade, mais presença no nosso dia a dia. E aí isso tem a ver com um mundo chamado VUCA, que foi um termo bastante utilizado, do mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Só que você sabe de quando é esse termo? Quando é que eles começaram a se preocupar com essas mudanças todas? Em 1987. Um pessoal da área militar americana que criou essa expressão VUCA, mas nós já passamos do VUCA. Nós estamos, será, num pós-VUCA, por causa de toda essa aceleração, toda essa transformação? Bom, eu tenho uma teoria de que hoje 80% do que a gente faz esforço para aprender vai ser usado só em 20% das nossas atividades daqui a 5 anos só. Isso requer alguns estudos ainda, é uma teoria em desenvolvimento. Então, o que eu posso fazer para usar o meu esforço hoje para ajudar em mais do que 20% das atividades que eu vou fazer lá no futuro? Observar tudo isso que a gente já falou, dá uma olhada em tudo isso que você está fazendo, nas prioridades, nesses modelos novos, e aí, o que eu posso para mudar isso tudo? Olha o passado, olha as transformações que já aconteceram, estuda e entende como é que a gente chegou até aqui, para você também construir esse futuro e construir um futuro onde a sua profissão, o seu trabalho seja relevante. Será essencial para que você consiga prever um futuro próximo e até alterar o cenário, caso você tenha iniciativas inovadoras, empreendedoras, e afetar esse novo cenário futuro. Bom, e o que eu faço de bom que o robô não faz, que a máquina não faz e que pode fazer diferença entre mim e a tecnologia, essas inovações todas que parecem às vezes ameaçadoras? A criatividade, ela ainda é propriedade nossa, todo trabalho que depende da genuína criação, então desenvolva a criatividade, não é aquela história que eu não nasci criativo, não, a gente pode desenvolver. Relações humanas, o próprio nome já diz tudo, não perca a humanidade nunca, e a tecnologia, ela faz várias atividades, mas ela não consegue entender ou simular ou emular ainda as relações humanas de maneira completa. E emoções, sempre haverá espaço para a arte, as lembranças, a confiança, o afeto, por isso eu trouxe o Asimov e o Homem Bicentenário, porque ele traz esses traços e essa discussão bastante sensível sobre o que é isso. E, para a gente fechar, então, o futuro das profissões e o teletrabalho. Tá bom, esse foi o título da apresentação, você deve estar pensando, mas ele falou do futuro das profissões, não falou nada do teletrabalho. Cadê o teletrabalho? E aí eu vou provocar o meu amigo Rony, porque ele escreveu um ensaio recentemente chamado A Covid-19 e o Fim da Educação à Distância. E muita gente ficou assustada e foi ler o texto justamente por causa do título. E eu não falei de teletrabalho porque, da mesma forma, e fazendo uma analogia ao que o Rony fez nesse ensaio, onde ele fala que a educação à distância, antes Covid, ela era uma modalidade bastante diferente da educação tradicional. E aí você tinha essa separação, quase que um limite intransponível entre as duas modalidades. Com a Covid, essa aceleração fez com que as pessoas perdessem essa noção, lógico, não perderam, mas reduziu bastante essa noção desse limite entre educação presencial e educação à distância. E aí o que acontece é que, por analogia, o teletrabalho é a mesma coisa. As pessoas sabiam muito bem, eu trabalho presencial, eu trabalho em teletrabalho, eu trabalho em home office. Então, são duas coisas muito diferentes. O que a gente percebe agora, após esse momento, né, dessa rápida aceleração da transformação digital, é que trabalho e teletrabalho são a mesma coisa. E o que acontece é que algumas coisas vão fazer sentido você permanecer fazendo de maneira tradicional, outras coisas vão fazer sentido você fazer de modo remoto, e aí o teletrabalho passa a ser sinônimo de trabalho, e a gente só vai ter que decidir as prioridades, o que tem que ser feito de um jeito e o que não tem que ser, mas todo mundo vai trabalhar em algum momento por teletrabalho. Finalizando, então, como é que eu me preparo para esse novo trabalho, para esse novo modelo de trabalho? Bom, é um trabalho que vai ser muito mais colaborativo, né? Aprende-se enquanto você ensina e cria-se vínculos que fortalecem, criar repertório, criar relevância, né, no que você faz, e isso lá no Future Perfect, o Steven Johnson fala bastante sobre isso.
tendo pensamento crítico, não aceite passivamente o que lhe for entregue, aprimore a sua retórica e a sua argumentação, serão ferramentas que são próprias do humano e que, lógico, elas podem no futuro serem substituídas, mas por enquanto elas fazem diferença em humanos melhores, são humanos que são capazes de argumentar, que têm a boa retórica, que têm repertório, que conseguem ter o senso crítico e desconfiar das coisas que são dadas como certo. Isso está no livro do Isaac Asimov, O Homem Bicentenário, também sugiro fortemente a leitura, é só um conto, na verdade, dentro de um livro com vários contos, e tendo a mente aberta, despindo-se dos preconceitos, sendo curioso ou curiosa pelos mais diversos temas, e aceitar essa transição. Aceitar, como disse, não sem senso crítico, mas aceitar que a transformação é inevitável e fazer com que ela traga mais benefícios do que malefícios. E isso está lá no livro Vida 3.0, com vários cenários, alguns utópicos, nem todos muito bonitos, mas possivelmente cenários que podem acontecer, vamos entender melhor. Então, como é que eu me preparo para isso tudo? Esse é o meu recado final para a gente encerrar, porém nós teremos um espaço para discussão, espero não ter estourado o tempo, obrigado pela atenção e passo aí a palavra para o Rony novamente. Temos uma reflexão do professor João Crisóstomo, nossa capacidade de adaptação e reinvenção será cada vez mais exigida, estamos vivendo isso agora, né, se referindo ao momento de pandemia. Fomos forçados a reestruturar o nosso trabalho docente e então, né, ele questiona, nós vamos nos convencer de que os nossos métodos de ensino hoje necessariamente têm que ser modernizados para aderir a tudo que está acontecendo ou vamos continuar a resistir? Eu acho que é uma reflexão, mas também é uma forma de instigar a nos afastarmos da nossa zona de conforto, né? A Josuí, egressa aqui do nosso programa de mestrado, o cuidado é não perdermos a sensibilidade perante esta revolução, que foi a revolução apresentada pelo Hélio. A Fernanda Gomes Borges, professora do Direito, estamos vivendo esta realidade no Poder Judiciário. Hoje a implementação das tecnologias de inteligência artificial nos processos judiciais já são uma realidade. E a professora Cléria Lourenço, lá do DAI, nosso maior desafio é não nos tornarmos algoritmizáveis, né? Então, Hélio, eu passo a partir dessas reflexões e questões para as suas considerações, por favor, e contribuições em relação à fala dos outros colegas da mesa também. Ok. Bom, obrigado pelas perguntas, né, que dão a oportunidade de a gente, às vezes, explicar melhor algumas coisas. Eu, quando falei da SpaceX, né, porque a gente já tem hoje mais confiança na tecnologia para pilotar uma nave espacial do que num astronauta treinado, tanto que os astronautas ficaram só assistindo o acoplamento, né, da SpaceX com a Estação Internacional Espacial. Quando a gente está dentro de um avião, a mesma coisa acontece. Quando a gente está dentro de um trem de metrô, não todos, mas grande parte, né, das composições, hoje inclusive trens, e na Europa muitos ônibus elétricos autônomos, né, já nos levam para lá e para cá, sem que você questione, ou sem, às vezes, que você saiba que você está sendo conduzido por uma tecnologia programada, né, e não por uma pessoa treinada. E isso é algo que vai passando a fazer parte da natureza do nosso cotidiano. E uma coisa que, assim, que eu vejo, aí citando o caso, né, do judiciário, que é uma área que tem evoluído bastante rapidamente, principalmente com a tecnologia da inteligência artificial, eu vejo algo assim com um otimismo grande, porque normalmente, há 30 anos atrás, se nós fizéssemos uma pergunta, uma enquete sobre a capacidade de inovação e de transformação do setor público, por exemplo, comparado com o setor privado, possivelmente você ia ter uma resposta bastante negativa em relação a essa capacidade de inovação no setor público. E provavelmente ia ter um otimismo exagerado aí sobre a capacidade do setor privado. E o que a gente está vendo, talvez a gente não sinta isso tão presente, porque não é uma disrupção, não é uma inovação que você dorme num dia sem inovação e no dia seguinte
já está tudo novo, tudo diferente, né? As coisas acontecem aos poucos, mas eu vejo isso outro dia, assim, num exemplo rápido. O porteiro do meu prédio pediu outro dia, ele ia fazer um curso de vigilante armado e ele precisava ter uma série de certidões negativas da polícia, justiça, vários tipos de certidão para provar que ele podia andar armado e tal, e ele veio falar comigo: seu Hélio, o senhor pode me ajudar? Eu falei: posso. Ele falou: eu preciso de 7 certidões. Ele me deu uma lista e ele falou: isso aqui, tudo eu consigo pela internet. E eu fiquei incrédulo, né? E aí ele me deu lá as instruções, o site, o que eu tinha que fazer, uma cópia do RG e do CPF dele, e em 20 minutos eu tinha imprimido as 7 certidões que ele precisava e entreguei para ele na portaria, e eu mesmo, isso já não foi agora, isso já tem alguns anos, tá? E eu mesmo fiquei espantado com essa evolução que foi acontecendo aos poucos, e fiquei pensando e lembrando como é que isso seria há 15, 20 anos atrás. Você perderia provavelmente alguns dias de trabalho batendo de porta em porta em repartições públicas para pedir um documento dentro do horário normalmente exíguo, né, que é um horário bem limitado de atendimento, muitas vezes sem senha, né, você tinha que realmente chegar mais cedo, esperar abrir a porta para conseguir um lugar na fila para conseguir esses documentos, e eu consegui isso rapidamente. Ou seja, a inovação tecnológica, a transformação digital, ela está acontecendo. Hoje eu tenho, por exemplo, meu documento do carro, eu não sei nem onde está, não carrego na carteira, porque eu tenho um aplicativo que tem lá o documento do carro, que tem a minha carteira de motorista, então só tem que andar sempre com bateria no smartphone. Mas isso são coisas simples, de facilitação do dia a dia, que quando você dá esse passo para frente, é um passo que não volta mais. Eu estava essa semana, fazendo uma palestra sobre Open Innovation, e o subtítulo da palestra é "O gatilho foi puxado". E é exatamente sobre isso. Quando você dá esse passo à frente, você não consegue voltar, a bala não volta para dentro da arma, né? Você disparou, as pessoas perceberam a transformação, a facilidade, a inovação que traz para o dia a dia, a bala não volta mais para dentro porque as pessoas não aceitam a realidade que antes era aceitável. E isso é algo que, lógico, como eu disse, é uma inovação incremental, ela vai acontecendo passo a passo e a gente não percebe. Quando vê, ela já chegou, né? Então, até a própria aceleração que a gente teve agora, se nós não tivéssemos nos envolvendo em educação à distância, em teletrabalho já há muitos anos, nós não seríamos capazes de realizar essa transição que, tendo ou não os seus problemas, tendo ou não as suas dificuldades, ela foi feita. E nós conseguimos resolver grandes outros problemas através dessa transição digital. Eu e o Rony participamos lá em 96, 97, da criação de um núcleo de educação à distância numa universidade que nós trabalhamos aqui, e na época a gente era os únicos malucos na universidade que acreditavam que aquilo ia dar certo, que aquilo seria algo útil um dia, achavam que a gente estava fantasiando sobre educação, né, baseado em internet, em 96, 97. Hoje, graças a essa tecnologia, inclusive várias universidades estão conseguindo sobreviver. E se não tivessem adotado, não tivesse começado lá atrás essa aceitação dessa transformação digital, elas não conseguiriam nem sobreviver a esse momento de chacoalhão, né? Que é um chacoalhão que toda inovação, até Schumpeter, né, já dizia, sobre a criação destrutiva, né? Você não quer dizer que a educação à distância vai destruir a educação tradicional, mas modelos que a gente depositava muita confiança neles, e por isso mesmo a gente tinha um medo de fazer qualquer mudança. De repente você é empurrado a fazer a mudança e vê, opa, não era tão complicado assim, não era tão grave assim eu promover uma mudança num modelo, né? E aí a gente vê o próprio judiciário. Tem o setor que gosta mais de um carimbo, de uma assinatura, de várias cópias, né, do que os burocratas que trabalham, né, com a parte da confiança num papel de que foi você mesmo quem fez, o cartorial, né, aquela coisa de selos e carimbos e tal. O judiciário conseguiu fazer isso. Por que a educação não vai conseguir? O judiciário, assim, a gente talvez não perceba isso no nosso dia a dia, porque a gente não precisa do judiciário toda hora.
né? A gente não está relacionando com ele toda hora, mas quando precisa, você já percebe o quanto a inovação no setor público, principalmente no judiciário brasileiro, já aconteceu, mas aconteceu também no executivo, no legislativo, e principalmente no federal, e isso vai transbordar para o estadual, municipal, logicamente, devidamente o ritmo de acordo com o porte do município, o orçamento e a demanda por transição digital desses setores. Ok.